Antes de falar do teorema de Schwartz propriamente, a gente vai definir então agora o que significa uma função ser de classe Cn. Eu já falei antes, quando a gente chegou na parte de uma função de classe C1, eu dei uma prévia do que seria uma função de classe C2, C3, Cn. Então basicamente o que é? Então se eu tenho uma função f definida num conjunto aberto do R2 chegando em R, ela é dita uma função de classe Cn, então ela é de classe Cn nesse conjunto A, se a função tiver todas as derivadas parciais até a ordem n contínuas naquele conjunto, tá? Então uma função de classe C1 se tem derivadas parciais contínuas naquele conjunto, né? Uma função de classe C2 se tem todas as derivadas até a ordem 2 contínuas naquele conjunto, né? Uma função de classe C3 no conjunto A se possui todas as derivadas até a ordem 3 contínuas naquele conjunto. E assim por diante, tá? Então, até C infinito. Aqui não fala nada, né, quem é C infinito, mas a gente pode imaginar, quando esse n aí cresce para infinito, né? Então, uma função de classe C infinito se todas as derivadas parciais de todas as ordens forem contínuas lá naquele conjunto, tá? Então, sabendo o que é uma função de classe Cn, então aí a gente tem o teorema de Schwartz. Então, o teorema de Schwartz vai falar quando as derivadas mistas de segunda ordem coincidem. E elas vão coincidir quando a função for de classe C2, tá? Então, se eu tenho uma função definida num subconjunto aberto do R2, chegando em R, então se essa função for de classe C2, ou seja, se ela tiver derivadas parciais até a ordem 2 contínuas no conjunto A, então as derivadas mistas vão coincidir em todo ponto desse conjunto, tá? Então o que a gente conclui aqui? Então se a função é de classe C2, se ela tem derivadas parciais até segunda ordem contínuas, então as derivadas mistas coincidem. Então o que isso daqui significa com relação ao exemplo anterior? Como no exemplo anterior essas derivadas mistas não coincidem, significa que ela não é uma função de classe C2. Ou seja, alguma das derivadas parciais de primeira ou de segunda ordem não são contínuas, tá? No caso aí vão ser as de segunda ordem, tá? As de segunda ordem. Por quê? Porque as de primeira ordem a gente consegue calcular, tá? E aí as de segunda ordem provavelmente é que não vão ser possíveis de calcular ou não vão ser contínuas, né? Porque se eu consigo calcular as derivadas de segunda ordem, significa que a de primeira é derivável, né? Então quer dizer que elas podem ser contínuas, né? Teria que verificar mais o limitão ali, né? Então tem algumas outras condições. Então quer dizer que alguma das derivadas parciais ali falham em ser contínua, tá? Essa que é a ideia. Lá do exemplo 2. Lá do exemplo 1 que a gente viu, primeiro, a gente viu que as derivadas parciais aqui coincidiam para as mistas de segunda ordem, coincidia para todo o xy, tá? Por quê? Porque lá era uma função polinomial. Se eu tenho uma função polinomial, ela vai ter derivadas de todas as ordens, né? E todas as derivadas vão ser polinomiais e, portanto, contínuas, tá? Então, quando eu tenho funções que são polinomiais, eu não tenho que me preocupar. Vai ser função de classe C infinito. Então, vai valer o teorema de Schwartz. Agora, quando é uma função dada por duas caras, né, vale uma expressão fora de um ponto, no ponto vale outra, temos que tomar cuidado, né, porque pode ser que nem contínua seja, tá? Então, cuidado na hora de trabalhar com esse tipo de exemplo, tá? Então, se a função for de classe C2, então as derivadas mistas coincidem. Bom, então se as derivadas mistas de segunda ordem coincidem, eu não preciso calcular as 4 derivadas parciais de segunda ordem, né? As duas mistas vão coincidir, então basta calcular 3.